Ontem falei-vos do vinho verde, da região dos vinhos verdes. Hoje vamos descer um pouquinho mais abaixo. Chegamos ao vamos falar um bocadinho do vinho do Porto e do Porto em si, Porto Cidade. E como profissionais de informação turística, na nossa visita à cidade do Porto, encaramos normalmente com as caves em Vila Nova de Gaia, que para o mundo do vinho e para o cliente em geral, eles não querem saber se Gaia é outra cidade e o Porto é uma cidade. É o Porto e ponto. O que interessa de referir é que onde é que o vinho do Porto é produzido e como é produzido. O vinho do Porto essencialmente vem das quintas junto ao Peso da Régua, e onde são essas quintas do vinho do Porto, que também têm os vinhos do Douro. Os vinhos do Douro são os vinhos secos, os vinhos de mesa, e o vinho do Porto é um vinho fortificado. Normalmente o vinho do Porto é um dos poucos vinhos doces e fortificados do mundo que não tem designação de castas no rótulo. A sua produção é feita com todo o tipo de castas, normalmente tintas, desde a tinta roriz, mas não tem a quantidade, nem diz que castas são para fazer aquele tipo de vinho. Todos os outros vinhos fortificados, os Jerez, têm o nome das castas, Palomino Fino, Pedro Ximénez e outras mais. O Madeira também tem, a Cercial, a Boal. O vinho do Porto é dos únicos vinhos do mundo que não tem, nem refere que castas utiliza para a sua produção. A um determinado momento na produção, na fermentação, é adicionado então o álcool vínico para parar a fermentação, a tal fermentação alcoólica que se quer, e então o vinho fica com uma característica doce e com um grau elevado, porque é adicionado aguardente ao mosto, neste caso será o mosto. E os vinhos do Porto terão entre 20 e 21 graus, normalmente. Todos os vinhos fortificados com aguardentes têm algum grau, por isso não são vinhos de mesa, porque um vinho de mesa iria ser muito pesado com esse grau todo. Atenção aos vinhos com um grau alcoólico muito elevado, que não admitem certas e determinadas iguarias, certas e determinadas proteínas, exatamente porque é um vinho pesado, com um teor alcoólico pesado. Convém ter uns caminhos bastante fortes, que se notem, que se façam notar, e depois harmonizarem de si com uma iguaria também forte em si. Para isto mais à frente irei tratar, irei falar. Temos um exemplo em Portugal de vinhos com algum grau, que é o caso do interior, Trás-os-Montes, Alto Douro, Alentejo. Temos vinhos com algum grau alcoólico, 17 graus, 15, 16, mas um vinho do Porto com 21 graus não seria. Por isso é um vinho no vinho do Porto temos várias gamas, desde um Ruby, um Tawny, um Reserva, um Vintage, claro. E dentro destas gamas nós podemos jogar para aquilo que nós queremos, ou para uma entrada, ou para uma sobremesa, ou para beber só no final de tarde, enfim. Dentro dos vinhos do Porto, vamos falar já dos vintage. O que é um vintage? Um vintage
um vinho poderia ser uma reserva, se não for considerado vintage. Esse tem que estar obrigatoriamente 2 anos no embalseiro, e no final desses 2 anos, se o produtor achar que esse vinho está com umas características, claro que o produtor vai logo achar no primeiro ano que tem o vinho, vai deixá-lo durante 2 anos em balseiro, e ao final de 2 anos propõe ao Instituto do Vinho do Porto esse vinho como vintage. E esse vinho desse ano seria um vintage. Às vezes é declarado, quando, por exemplo, em 2011 é declarado um ano vintage, é porque normalmente todas as produções de vinho do Porto desse ano são vintage. E então eles têm uma reserva, um balseiro de reserva de produção desse ano, que é um ano vintage. E então, quase a maioria dos produtores vão fazer um vintage de um ano em específico. Temos o branco. O branco, e já temos rosé também, de vinho do Porto. São vinhos de entrada, vinhos com alguma frescura. Aliás, o branco está a ser muito consumido lá fora. Nós, em Portugal, não somos, infelizmente, não somos um grande consumidor de vinho do Porto branco, mas, por exemplo, há um cocktail muito simples de se fazer, um long drink de Porto branco, uma dose de Porto branco, num copo alto, gelo e água tónica. Este é um long drink e bebe-se uma garrafa de Porto branco facilmente no final de tarde. Infelizmente as pessoas em Portugal preferem beber um gin, mas este é um dos exemplos em que fica bem e serve uma bebida e toda a gente vai perguntar e vai querer o que é que estás a beber. E tu dizes, estou a beber um Porto branco, e toda a gente vai querer aquela bebida. É muito simples de fazer, muito agradável à vista, para um final de tarde fresca de verão. Fica muito bem essa bebida e estamos a consumir o que é português e o que é nosso. Aliás, porque também nós, como consumidores, por exemplo, diferente dos ingleses, o inglês que levou e que leva terá sido talvez um dos primeiros embaixadores do vinho do Porto, terá sido o público inglês, como o vinho de Madeira. Eles gostam muito dos vinhos fortificados porque eles têm um conceito de vinho de guarda. E nós num Ruby, num Town, temos uma cor muito rubi, muito fresca, muito jovem. Enquanto num vintage ou num reserva, depois vai variar dos anos que nós temos esse vinho guardado. Para referir, há um reserva de 30 garrafas em todo o mundo, à volta disso, 30, 40 garrafas em todo o mundo, que é um reserva de 1815. Há bem pouco tempo abriram uma garrafa dessas na Torre de Londres para comemorar a Batalha de Waterloo. O general Wellington levou essas garrafas para comemorar no dia 2 de junho a Batalha de Waterloo. E foi aberta uma garrafa de 1815. Estavam todos com algum receio, afinal são 200 anos. Estavam todos com 200 e poucos anos. Estavam todos com algum receio do que é que saiu dali, não é? Claro que é um vinho que não é nenhum rubi, mas a cor estava muito esbranquiçada. É engraçado que os vinhos com a idade, nos brancos, tendem a ficar com alguma cor. Quando eles são jovens, os brancos, não estou a falar dos vinhos do Porto, estou a falar em geral dos vinhos todos de mesa. Os brancos tendem a ficar desde uma cor quase incolor, um amarelo lima, um amarelo limão,
depois vai crescendo com o amarelo palha, depois vai crescendo até a um mel, uma cor quase melada, depois cada vez mais até chegar a um caramelo, uma cor de caramelo quase. O tinto, também acontece no vinho do Porto, porque é tinto, acontece o inverso. O vinho começa com uma cor escura, uma cor bastante intensa, um rubi um pouco carregado, depois vai desvanecendo esse rubi, os taninos, a película, a pigmentação irá caindo como depósito e irá desvanecendo essa cor até chegar quase a um amarelo, a um branco. É precisamente o vinho tem estas características interessantes. Isto para falar do vinho do Porto. Nós podemos estar no Porto e experimentar, porque não, vamos beber um long drink, ainda melhor se for um rosé vinho do Porto, não há muito, há um croft rosado e ainda fica melhor no copo ao servir com essa cor, é mais atraente do que o branco. Experimenta esta minha dica. Vamos falar depois nos vinhos do Douro, vinhos de mesa, uma panóplia de quintas que produzem também vinhos de mesa, temos a Pacheca, por exemplo, que tanto produz vinho do Porto como vinho de mesa, uma panóplia de brancos, tintos, rosés. Eu hoje trago-vos aqui dois exemplos, os dois de uma casa que é da Casa Ferreira. Este creio que posso referir porque é da Dona Antónia, tem a Dona Antónia Ferreira e todos conhecem, e principalmente os meus colegas devem referir quem foi a Dona Antónia Ferreira, quando o Barão de Foresta faleceu. Eles estavam os dois juntos, porque é no Caixão da Valeira. Já estão a perguntar onde é que foi o Caixão da Valeira. E todos sabem, quem é do Porto, os colegas do Porto sabem onde é que é a Valeira. E então o caixão era uma queda d'água que existia ali, agora não existe, porque com a barragem que construíram, então essa queda d'água foi eliminada. Então existia ali uma queda d'água muito grande, que era um caixão, que provocava umas certas correntes e distúrbios na água. Eles dois, a Dona Antónia, deslocavam-se com o Barão de Foresta, o barco, e ali o barco virou-se. Diz a lenda que ela foi salva por causa das saias serem compridas e arredondadas, e fez um certo balão e ela conseguiu chegar às margens. Tenho este Dona Antónia Reserva, que este é um Tawny Reserva. Tenho outro, também um Reserva, não é um Tawny, é uma reserva pessoal. Também uma Dona Antónia. Reserva pessoal. Atenção que a região demarcada do Douro é a região mais antiga do mundo como região demarcada. O processo do Marquês de Pombal foi complicado, houve pessoas contra, porque estariam fora da região demarcada, houve vários processos, não foi um processo fácil, não foi chegar ali, colocar os marcos e fazer a região demarcada do Douro. Foi um processo complicado, houve presos, houve mortos, porque as pessoas sentiam-se injustiçadas porque agora ficavam fora da região demarcada e sempre produziram vinhos. Não foi fácil esse processo de criar a região demarcada entre o Marquês de Pombal e o Barão de Foresta. Não gostaria de me alongar hoje muito. Fica aqui uma pequena entrada do que é o vinho do Porto.
E o que é que nós podemos contemplar em Gaia e no Porto? Estar nas caves e ver o Porto, estar a olhar para a cidade do Porto é delicioso. Escolham uma cave com vistas para o Porto. O Porto é uma cidade maravilhosa. Um grande abraço para os meus colegas do Porto. Assim, para nós estarmos, informarmos o cliente e estarmos a fazer uma prova com os nossos clientes, temos que ter algum conhecimento. Esse conhecimento vem do que nós procuramos, do que nós aprendemos, do que nós lemos. Vamos procurar saber e saber mais para informar melhor. Esse é o mote que nós temos que andar no nosso caminho, como profissionais de informação turística, e não nos deixar acomodar. Não podemos nos acomodar, temos que procurar aprendermos para informar melhor com quem nós estamos. Nós, afinal, somos uns embaixadores de Portugal, dentro de Portugal, e temos que pensar como tal. Não podemos envergonhar o que é o produto português, temos que o apresentar de uma forma alegre, que demonstrar segurança naquilo que estamos a dizer. E em relação ao vinho, porque hoje em dia quem nos visita, e Portugal é um país do velho mundo, como se chama no mundo do vinho, e quem nos visita também já conhece muito de vinho. E nós temos que estar informados um bocado em relação ao mundo do vinho. Eu às vezes sinto-me triste quando vou a certos restaurantes, nomeadamente no Porto. Atenção, e a nossa descrição às vezes também nos prejudica muito por facto de termos que ser discretos na nossa profissão, mas temos que o ser mesmo. E quando estamos a acompanhar o cliente, a nossa descrição às vezes nós passamos para ficar atrás do cliente. O cliente é o nosso papel, é o mais importante, ele é que tem que saber, ele é que é o mais importante, e nós temos que nos pôr atrás do cliente. Ou seja, nós evitamos de fazer as perguntas, nós evitamos de arranjar a discussão quando algo está mal. Só, claro, quando está mesmo muito mal, é que nós devemos interferir e chamar a atenção de uma forma educada, claro, do que é que está mal. Nomeadamente, já encontrei por muito deste país, um país que se diz grande produtor de vinho, e temos enólogos a trabalhar numa grande qualidade, com um produto muito bom, um produto novo, que vende e ganha medalhas lá fora. Depois a apresentação em certos restaurantes é horrível. Quase que merecia a pena ter o enólogo a servir-nos o vinho, mas isso não é possível, porque não há enólogos para estarem na adega e para estarem no restaurante. Claro que nós, quando vamos às adegas, muitas vezes quem nos apresenta os vinhos, eles querem vender os vinhos que são produzidos na casa. Eles não vão comparar, ou se fizerem essa comparação, está errada, porque eles vão vender, a mostrar o branco deles. Eu falei aqui há pouco da Quinta da Pacheca, vou referir novamente. Eles vão apresentar um Quinta da Pacheca branco, um Quinta da Pacheca rosé, um Quinta da Pacheca tinto e um Quinta da Pacheca Porto e um reserva, etc, etc. Mas todos Quinta da Pacheca. Eles não nos vão apresentar outras quintas por ali no meio. Nós aí temos que deixar eles fazerem o trabalho deles, porque estão a fazer o trabalho deles, e independentemente das quintas que a gente já tenha ido, o cliente às vezes não sabe como é que é o nosso trabalho e vira-se para trás e pergunta: Rogério, mas é igual àquele que nós provámos, e nós temos que dizer ali, como arranjar ali uma forma de neutralizar ali o discurso, para não entrarmos em grandes comparações. Depois, quando estivermos sozinhos com os clientes, é isso aí, já é diferente, e cabe-nos a nós, consoante o conhecimento que nós temos e com a segurança que nós temos, de dizer que ou é igual ou não, ou o outro é melhor, ou são coisas diferentes.
o que é que seja, as qualidades do vinho em si. Na restauração, inclusive, já vos falei aqui em erros crassos na restauração, na temperatura dos vinhos, e na apresentação dos vinhos. Falando nos vinhos verdes, esse erro é a maior rasteira que a gente pode ver. É chegar a um restaurante, pedir uma carta de vinhos e na carta de vinhos vir lá brancos, tintos ou tintos, brancos e vinhos verdes. Esse é um dos erros que existem. Prova logo que a pessoa que faz a carta de vinhos não tem nenhum conhecimento sobre o que são vinhos, o que é que está ali. Ele depois faz a carta de vinhos, põe lá os vinhos conforme vai comprando, a bom preço e tal, põe a margem dele e ele quer vender os vinhos com cuidado ou não. E aí este também é um reparo para os meus amigos da restauração. Aqueles que me conhecem sabem que eu já lhes dei algumas dicas e já lhes fiz alguns reparos às temperaturas dos vinhos, a forma de apresentar os vinhos, ter um certo cuidado naquilo que nós hoje vamos apresentar um prato, porque não termos aquele vinho, vamos o buscar à adega, temos lá 4 ou 5 caixas, vamos vender isto para despachar este vinho que nós temos aqui, temos que comprar mais. Porque não pensar num prato para aquele vinho? São cozido, para o famoso cozido à portuguesa, para outro tipo de pratos. Vamos pensar nisto. Porque não agarrar, quando tenho lá um dia comprar umas garrafas de espumante, pode ser um espumante qualquer, barrado, e hoje tenho uma noite especial, tenho aqui 3 ou 4 mesas reservadas, vou comprar 3 ou 4 garrafas de espumante, é uma coisa irrisória, e vou oferecer um copo a cada um das pessoas, porque ele sabe quantas pessoas vão, é um copo a cada um das pessoas como entrada, para um aperitivo. Isto não se faz. Nós que nos dizemos que somos um país de vinho, defendemos a nossa bandeira do vinho, e as pessoas das regiões, eu gosto mais de vinho do Douro, o outro gosta mais de vinho do Alentejo, o outro gosta mais de vinho do Minho, enfim, mas nós temos um conhecimento do que é que estamos a beber e a provar. Claro que o vinho é sempre melhor bebido com uma companhia, não faz sentido, quase para mim, beber vinho sem companhia. Vamos nos debruçar sobre isto. Hoje falamos um pouquinho sobre o Porto e o vinho do Porto. Não me vou cansar de falar nas temperaturas, no serviço de mesa, no serviço de restauração, no serviço do vinho. Não me vou cansar de falar nisto. Irei sempre repetir, quando possa, estas questões, e aos meus colegas, os profissionais de informação turística, que não se acomodem, que leiam, que pesquisem. Se pesquisarem um vinho por semana, dá 4 vinhos por mês. Todos os vinhos têm informação, todos os vinhos têm uma ficha técnica. Todos conhecem Portugal de les a les, uns com mais anos, uns já são Master Guides quase, outros são Junior Guides, mas eu falo um pouco para todos. Vamos falar, vamos nos aperfeiçoar em relação aos vinhos, porque de certa forma o vinho também é um embaixador.